Vamos lá. Pode começar, né? Bom dia. Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião, convocada pelo presidente desta Casa, da Câmara dos Deputados, nos termos regimentais, para instalar a comissão e eleger o presidente e os vice-presidentes. Esclareço que, nos termos do artigo 39, parágrafo 4º do Regimento Interno, coube a mim assumir a presidência dos trabalhos. Para conhecimento de todos os presentes, passo a ler o ato da presidência da Câmara dos Deputados, que criou esta comissão. Ato da presidência. Satisfeitos os requisitos do artigo 35 caput e parágrafo 4º do Regimento Interno, para o requerimento de instalação da CPI número 14 de 2015, do senhor Rubens Bueno e outros, esta presidência dá conhecimento ao plenário da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, ocorridas entre os anos de 2003 e 2005, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. A comissão será composta de 26 membros titulares e de igual número de suplentes, mais um titular e um suplente, atendendo ao rodízio entre as bancadas não contempladas, designados de acordo com os parágrafos 1º e 2º do artigo 33, combinado com o artigo 5º o parágrafo 5º do artigo 35, todos do Regimento Interno. Como se pode ver, Brasília, 17 de julho de 2015, presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Como se pode ver, trata-se de uma comissão de inquérito. Porém, além de inquirir, que é a sua missão fundamental, procurar ver, inclusive, quais são esses empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público, só o fato dela abrir essa imensa questão de analisar o que é interesse público, ela já faz mais do que inquirir. Ela permite-nos inquirir e perquirir a função de um banco de desenvolvimento no processo de desenvolvimento econômico. Portanto, a contribuição daqueles que farão parte dessa comissão é extremamente relevante para o desenvolvimento do país nos próximos meses e próximos anos, na nossa opinião. Nesse momento, declaro instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito e vamos dar início ao processo eleitoral. Esclareço aos senhores parlamentares as regras que nortearão os trabalhos. A eleição será processada em escrutínio secreto, presente a maioria absoluta dos membros da comissão, 14 deputados, conforme determina o artigo 7º do Regimento Interno. Será eleito em primeiro escrutínio o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos e, em segundo escrutínio, o deputado que obtiver a maioria simples de votos dentre o total de votantes. Peço aos senhores deputados que permaneçam no recinto até que se conclua o processo de votação. Esta presidência informa que recebeu e considera registrada, em face de acordo partidário, registradas as seguintes candidaturas que serão submetidas a voto dos membros dessa comissão em chapa única. Para presidente,
deputado Marcos Rota. Para primeiro vice-presidente, deputado Miguel Haddad. Segundo vice-presidente, o deputado Carlos Zaratini. Para terceiro vice-presidente, o deputado Marcelo Squassone. Na urna eletrônica constarão as seguintes opções de votos. Chapa oficial constando esses 4 nomes que acabo de citar. E uma segunda opção, que é o voto em branco. Antes de dar início ao processo de votação, peço a atenção dos senhores parlamentares para alguns esclarecimentos que considero relevantes de peças importantes no processo de votação eletrônica. Ao iniciar a votação, os deputados deverão dirigir-se à cabine localizada no fundo do plenário. O parlamentar deverá digitar o código da sua carteira parlamentar com 3 dígitos no teclado virtual do monitor da urna. Em seguida, deverá posicionar a sua digital no leitor biométrico que se encontra ao lado direito do monitor. Nesse momento, aparecerão na tela as opções de voto para que faça a sua escolha. Se desejar corrigir, toque na opção Corrige e o sistema retornará à tela anterior. Após fazer a sua escolha, certifique-se de seu voto e clique na opção Confirma. Uma vez confirmado o voto, esse é o item mais importante. Ele não poderá ser alterado. Aguarde o aviso sonoro e a mensagem fim do voto para assegurar que seu voto foi registrado e computado com sucesso. Os votos em branco serão computados apenas para efeito de quórum, nos termos do parágrafo 2º do artigo 183 do Regimento. Informo que, a partir desse momento, novas alterações na composição da comissão somente serão consideradas após o término da votação, que considero aberta, pedindo, portanto, aos parlamentares que aguardem a liberação da urna eletrônica. Só um minutinho para a gente procurar a eleição. Só um minutinho. Pedimos a gentileza de aguardarem alguns minutos. Você pode anunciar agora. Está aberta a votação. Está aberta a votação. Agora vamos aguardar eles todos votarem. Vamos aguardar o voto, podendo... 2 urnas ao final. 2 urnas estão disponíveis para os senhores deputados no fundo, no final, ao fundo desse plenário. Ao fundo. Vamos aguardar. Daqui a pouco. Senhor presidente. Rubens Bueno, Sim, senhor presidente. por favor, com a palavra. Senhor presidente, como autor deste requerimento de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito e que visa investigar supostas irregularidades envolvendo o BNDES entre 2003 e 2015, adianto também os nomes de Carlos Sampaio, Mendonça Filho, Júlio Delgado, vários outros que participaram na coleta dessas assinaturas. E esta CPI, ela tem o condão de trazer aqui o mínimo que se dê à questão do tratamento de um banco público e seus negócios. Até porque o BNDES é um banco de fomento e, por ser um banco de fomento, através do Tesouro, traz recursos e de forma subsidiada empresta a empresas, enfim,
a tudo aquilo que diga respeito à estrutura e infraestrutura do país. Daí é começar a discutir como é que um banco que tem uma carteira de mais de 400 bilhões de reais, gasta com subsídios 25 bilhões de reais por ano, portanto dinheiro de impostos do povo brasileiro, esses negócios não sejam efetivamente controlados, fiscalizados. A resistência foi muito grande, inclusive para atender demandas do próprio Tribunal de Contas da União, e cabe ao Parlamento, diante de tantas denúncias, buscar saber o que é que está acontecendo. Que essas denúncias sejam esclarecidas. Eu sempre digo que a Comissão Parlamentar de Inquérito é uma prerrogativa do Parlamento, seja ele qual for. E como tal deve-se trabalhar em busca de esclarecer denúncias, indícios, dúvidas. Por isso que nós apresentamos esse pedido desta Comissão Parlamentar de Inquérito, baseado em alguns pontos, não é? Empréstimos secretos concedidos a outros países como Angola e Cuba, e que cerceiam o princípio da publicidade, bem como a possibilidade de controle feito por órgãos constituídos para tal fim. Estes empréstimos poderão ser conhecidos pelos brasileiros apenas em 2027, porque todos os documentos sobre essas transações, atas, protocolos, pareceres, notas técnicas, memorandos e correspondências foram classificados como secretos desde 2012. Por decisão do ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior. Ministro Pimentel, que hoje é governador de Minas Gerais. Por que esses documentos secretos até 2027? Então, aqui é uma dúvida. Então, se tem que dar publicidade aos atos daqueles que estão trabalhando, seja com empréstimo ou obras e de dinheiro público, isso tem que dar a devida publicidade e o conhecimento da sociedade. Segundo ponto, os empréstimos suspeitos de estarem eivados de corrupção concedidos a empresas de fachada, conforme denúncia feita no âmbito da Operação Lava Jato. Para as 9 empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato, entre 2003 e junho de 2014, o BNDES conseguiu financiamentos de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Além disso, senhor presidente, empréstimos realizados com critérios questionáveis, portanto, não o critério técnico adequado a um banco de fomento, do ponto de vista do interesse público, que além do custo de oportunidade por não terem sido aplicados em setores de grande necessidade, imagine o país a necessidade que tem com a infraestrutura, olhando para o médio e longo prazo, e aqui nós estamos vendo que isso não aconteceu, como ocorreu com as operações de crédito, de concessão e garantia entre o BNDES em favor das empresas do grupo do empresário Ike Batista e do setor frigorífico nacional. Isto aqui é uma verdadeira caixa preta. O seu Ike Batista já, desse dinheiro que pegou, já caiu, quebrou, né? Deu cano, senhor trabalhadores. Trabalhadores. Não fui eu. Não, eu só perguntando, eu só quero... Ainda não. Se posso falar? Pode concluir, sim, claro. Em seguida, passamos a palavra ao deputado Florencio. Só que assim. Então, senhor presidente, apenas para... Aqui vamos sempre dizer fortemente, claramente, que não estamos prejulgando ninguém. Não estamos prejulgando ninguém. Os fatos estão aí. É da nossa responsabilidade, é do nosso dever investigar. É o dever do parlamento. Por isso, senhor presidente, quando vê situações como esta, nós estamos aqui em busca de esclarecer, de dar transparência, dar publicidade. Por isso eu venho aqui, em meu nome, em nome de todos aqueles que ajudaram na coleta das assinaturas, trazer aqui e desejar não só ao presidente, jovem presidente, que vai assumir, relator, enfim, aos membros desta comissão, que aqui, mais uma vez, cumpram com o seu dever em favor do povo brasileiro. Muito obrigado. Isso eu sei, isso eu sei. Presidente. Presidente, me permita a ordem. A seguir ao deputado Afonso Florencio, mas queria dizer que as colocações do deputado Rubens
coincide com o que imaginamos, que essa comissão vai discutir o que ele acabou de colocar, critérios para que nós possamos não apenas fazer uma revisão do passado, mas tenhamos uma visão de futuro do que possa ser essa alavanca preciosa do desenvolvimento, que é um banco público. Com a palavra, eu queria convidar o Marcelo, o José Rocha, para ficar no meu lugar enquanto eu vou voltar só. Presidente, por gentileza, posso fazer uso da palavra? Por favor. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores parlamentares, todos que nos ouvem, essa é uma manhã importante para o Brasil, para a economia brasileira, porque a instalação, presidente em exercício Zé Rocha, saudá-lo, me somar a todos que estão trabalhando para que Vossa Excelência venha a ser o relator único dessa CPI, registrar que, no que diz respeito à instalação de uma CPI do BNDES, naquela parte das palavras do deputado Rubens Bueno, que se refere à importância do BNDES para o Brasil, para o povo brasileiro, nós queremos nos somar. E também reiterar o que foi dito no que diz respeito à necessária serenidade na condução da investigação e na constituição de substantivas provas para a produção de um relatório que dê ao Brasil a verdade sobre o funcionamento do BNDES. E essa verdade, na nossa compreensão do Partido dos Trabalhadores e do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, é límpida. O BNDES funcionou durante todos esses anos com um papel estratégico para o desenvolvimento econômico do país, tendo como lastro a legislação brasileira do sistema financeiro, que está compatível com os acordos internacionais hoje vigentes na comunidade de nações do mundo ocidental. Se uma ou outra empresa teve acesso a recursos, isso é público. A documentação estipulada por lei de transparência de contratos, ela é pública. O Banco Central publica portarias com prévia religiosidade, com regularidade prévia, sob parâmetros creditícios. E todos no Brasil têm direito ao crédito, segundo as regras de mercado. A possibilidade de acesso para fusões, para exportações, para venda de serviços, engenharia no exterior, é dada pela dinâmica de mercado. E o BNDES cumpriu um papel fundamental durante esses anos de crise internacional para manter ativa a atividade econômica no Brasil, gerando emprego e renda. Por isso, nós não temos dúvida de que o sucesso dessa CPI será a reiteração disso, que já está na forma de dados públicos governamentais do sistema financeiro brasileiro. Muito obrigado, presidente. Com certeza, deputado. Convido o deputado Mauro Pereira para usar o uso da palavra e devolvo a presidência ao ilustre deputado Mendes Temer. Bom, primeiramente, cumprimentar o deputado José Rocha, nosso futuro, cumprimentar meus colegas deputados, membros dessa importante comissão. Eu não tenho dúvida nenhuma de que hoje é um dia importante. Agora, mais importante ainda é o que representa o BNDES para o nosso país, para a nossa economia, para a América. É um banco que presta excelente serviço para o nosso país ao longo dos anos. É um banco que hoje faz parte as nossas prefeituras, nossos estados, as nossas indústrias, depende muito do BNDES. E eu digo isso por quê? Porque essa casa, nós, deputados e deputadas, a nossa responsabilidade, com certeza, é muito grande. Nós temos que, sim, de apurar, de esclarecer à opinião pública o que está acontecendo de bom e o que está acontecendo, se existe alguma coisa diferente, algumas coisas prejudicial, que sejam esclarecidas. Agora, nós não podemos nunca perder de vista que o
BNDES é um banco que, quanto mais forte ele estiver, melhor será para a economia do nosso país. Então, eu, como membro do PMDB nessa comissão, juntamente com meus colegas, eu prometo ter a serenidade que precisa para que nós saiamos dessa CPI com um banco mais fortalecido, um banco melhor preparado para defender os interesses da nossa nação, que, por sinal, a nossa economia não está indo bem, justamente porque o BNDES não vem atendendo aquilo que ele fez até o ano passado, que linhas de créditos com juros subsidiados, que até hoje não precisaria ser subsidiado assim, mas deveria ter. Então, nós temos que, sim, fortalecer o BNDES. O que é fortalecer mais ainda o BNDES? É esclarecer algumas dúvidas que existem. E nós vamos procurar esclarecer. Até porque nós temos o nosso presidente Marcos Rota, que é um deputado jovem e experiente e que quer o melhor do nosso país. Então, o que eu desejo a todos meus colegas é muita serenidade, muita tranquilidade e que nós saiamos dessa CPI com um BNDES mais passado a limpo, mas o mais importante, mais fortalecido. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e boa sorte a todos. Obrigado. Muito obrigado, deputado Mauro Pereira. Após as suas lúcidas, equilibradas e oportunas considerações, considero encerrada a votação e, com isso, passamos à apuração dos votos. Passamos à apuração dos votos no painel eletrônico. O resultado da eleição é que a chapa oficial recebeu 22 votos e em branco 0, né? 0 votos em branco. Portanto, declaro eleitos os deputados, o Rota, né? Que é o Marcos Rota do PMDB, Miguel Haddad, o Zaratini, Carlos Zaratini e Spassoni. Convido para assumir o meu lugar aqui, declaro empossados os eleitos e convido o deputado Rota, eleito presidente, para assumir a presidência desta comissão, com os nossos cumprimentos, desejando-lhe imenso sucesso para o bem do nosso país. Está aí? Muito bom dia a todos. Queria agradecer a cada um e a cada uma pelo voto de confiança. Agradecer a Deus nesse momento, porque sem Ele as coisas não acontecem. Quero agradecer ao meu partido, o PMDB, agradecer ao presidente dessa casa, Eduardo Cunha, agradecer ao meu líder, de forma especial, pelo voto de confiança quando da minha indicação, ratificar o nosso pensamento, o nosso posicionamento, de sermos, no exercício da presidência dessa comissão, imparciais e profundamente justos. Gostaria de apelar à sensibilidade de Vossas Excelências, que terei o prazer de conviver nos próximos meses, para que nós pudéssemos ter a altivez e a preocupação com as instituições públicas. Esse é o momento que a sociedade brasileira aguarda para que esta casa possa aclarar as instituições públicas. E nós temos um papel fundamental nessa questão. Deste presidente, Vossas Excelências podem esperar a não proteção a quem quer que seja e a não perseguição a quem quer que seja.
Essa não é uma CPI do meu partido. Essa não é uma CPI da oposição. Esta não é uma CPI da situação. Esta é uma CPI para investigar um fato determinado de possíveis irregularidades que aconteceram no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Não quero, de maneira alguma, ser intransigente ou intolerante no exercício desta função. E, para isso, queria pedir a participação e o apoio de Vossas Excelências. Nós estamos percebendo que nós temos aqui, nesta formação dessa comissão, uma mescla de novos parlamentares, dentre os quais eu me incluo, e de parlamentares mais experientes. Eu não tenho dúvida alguma de que, a exemplo do que fazem os times de futebol, esta mescla será importante para que todos nós possamos atingir o nosso objetivo, que é o de prestar esclarecimentos à sociedade brasileira. A minha função será, portanto, de ponto de equilíbrio. De um lado, dotar a comissão para que ela tenha toda a infraestrutura, todo o aporte necessário para que possa desempenhar bem a sua função, seja nas oitivas, seja nas diligências, seja nas viagens, seja onde houver a necessidade da participação do presidente. De outro lado, não vou jamais perder de vista que nós estamos investigando uma das maiores instituições desse país, com mais de 60 anos de serviço prestado ao povo brasileiro. O BNDES já foi o grande responsável pelo financiamento de grandes empresas no nosso país, de micro e pequenas empresas, já financiou a infraestrutura, já financiou a agricultura e, portanto, merece o respeito de todos nós integrantes dessa CPI. Mas nós não vamos nos afugentar nem um momento de que, se houver a comprovação de que houve desvio, de que houve irregularidades, de que houve desmandos, de que houve crimes, que eles sejam denunciados, julgados e punidos, custe o que custar e doa em quem doer. Esse será o posicionamento desse presidente. Ratifico, deputado Mauro, a exclusividade do meu agradecimento à bancada de deputados do PMDB nessa casa, bancada essa que eu tenho a honra de pertencer, e gostaria muito de estender isso ao nosso jovem, competente e brioso líder, Leonardo Pisciani, que deu a mim, um estreante do Parlamento Federal, este voto de confiança. E este voto de confiança haverei de traduzir em trabalho, em dedicação exclusiva e, acima de tudo, contando com Vossas Excelências em resultado e prestação de contas à sociedade brasileira. Neste momento, convido para compor a mesa o primeiro vice-presidente, deputado Miguel Haddad, do PSDB. Convido para compor a mesa o segundo vice-presidente, deputado Carlos Zaratini. Convido para tomar assento à mesa e para assumir também, respectivamente, a terceira vice-presidência, deputado Marcelo Squassoni. E peço uma salva de palmas também aos nossos vice-presidentes. Antes de fazer a indicação ao relator, eu vou repassar a Vossas Excelências uma informação. Solicitaram uma agilidade para a nossa instalação, porque a CPI da Petrobras está aguardando o desfecho do início da nossa CPI, para que possa promover a sua reunião de trabalho. Então, eu vou pedir a Vossas Excelências esta compreensão, para que a gente possa otimizar um pouco mais o trabalho de instalação da CPI, para que a CPI da Petrobras possa, então, fazer também a sua audiência. Nos termos do artigo 41, inciso 6 do Regimento Interno, designo para a relatoria da comissão Sua Excelência, o deputado José Rocha, a quem também convido para compor a mesa. Maru vai fazer parte dessa comissão? Não, Maru é segurança da comissão. Obrigado.
Nesse momento, passo a palavra, com muita satisfação, ao relator dessa comissão parlamentar de inquérito, o deputado José Rocha. Ilustre presidente Marcos Rota, quero cumprimentar aqui os nossos vice-presidentes Miguel Haddad, Carlos Zaratini, Marcelo Squarcione, senhoras e senhores deputados. Quero inicialmente, presidente, agradecer o convite de Vossa Excelência para assumir a relatoria dessa CPI, que nos honra muito o nosso assento nessa comissão, indicado que fui pelo líder do meu partido, o jovem Maurício Quintela, a quem agradeço a confiança depositada em mim para participar dessa comissão e a convocação do presidente para ser o relator. Não tenha dúvida que haverei de contar com o apoio não só da mesa administrativa desta comissão, como de todos os colegas parlamentares. Haveremos de fazer um trabalho que ele seja fruto do entendimento e das discussões que serão travadas nesta comissão. Será um trabalho que refletirá todas as investigações e todas as contribuições que haveremos de ter, não só dos nossos colegas, mas de todos aqueles que possam contribuir. Agradeço também o apoio de todos os partidos que têm assento nessa comissão, a nossa indicação pelo ilustre presidente, e dizer que estamos aqui para fazer um trabalho com serenidade, responsabilidade e, sobretudo, com o compromisso com o nosso país. Muito obrigado, presidente. Agradeço, Vossa Excelência, deputado José Rocha. E informo que os requerimentos serão recebidos a partir das 14 horas de hoje, na Secretaria da Comissão, localizada no anexo 2, sala 165B. Ratifico. Os requerimentos serão recebidos a partir das 14 horas de hoje, na Secretaria da Comissão, localizada no anexo 2, sala 165B. Antes de encerrar os trabalhos, e pedindo a compreensão de Vossas Excelências, todos terão a oportunidade de se pronunciar na nossa próxima sessão, em detrimento da solicitação da CPI da Petrobras. Antes de encerrar a sessão, eu informo que as comunicações de realização de reuniões serão feitas por meio de um correio eletrônico da comissão para os e-mails institucionais dos parlamentares das lideranças. Convoco reunião ordinária destinada à apresentação do roteiro de trabalho do relator e apreciação dos requerimentos para o próximo dia 11, terça-feira, às 14h30, em plenário ainda a ser definido. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente reunião, que Deus abençoe a cada um e a todos. Muito obrigado.